Olá, leitores! Meu nome é Arthur, você está no canal O Lugar dos Quadrinhos e hoje aqui vim recomendar para vocês 5 quadrinhos para vocês lerem. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Alguns chamam de quadrinhos, outros de graphic novels, mas o importante é que eu venho recomendar com vocês materiais que têm a narrativa por meio de ilustrações e balões de fala. Eu procurei fazer uma lista mais diversa possível para atingir o maior público, digamos assim, e são todos esses 5 quadrinhos volumes únicos, então a história se inicia e termina aqui, e são bons quadrinhos também para você conhecer novos gêneros, novos tipos de história também. 2 deles têm um plano de fundo de um contexto histórico da história, 2 outros deles têm uma história um pouco mais pesada, de horror, digamos assim, e um deles é uma graphic MSP. O primeiro deles aqui é um dos quadrinhos assim que eu mais gostei de ter lido, foi um que eu descobri esse ano, e é um quadrinho assim, que sempre está no top mais vendidos da Amazon, então acho que alguns já possam o conhecer, que é Persepolis, de Marjane Satrapi. Esse quadrinho aqui que foi lançado pela Companhia das Letras aqui no Brasil, ganhou até uma adaptação cinematográfica em animação, no ano entre de 2007 e 2008, salvo engano. E aqui esse quadrinho é uma obra completa, em volume único. E aqui a gente vai ter meio que uma autobiografia dessa escritora aqui, que é a Marjane. Ele é um quadrinho feito em preto e branco, com ilustrações bem simples, mas não se engane, esse daqui não é por ele ter ilustrações simples e ser todo em preto e branco, que ele é uma história assim também fútil, ou uma história assim que é bobinha, digamos assim. Não, é um quadrinho que tem até um contexto histórico bem legal, ele faz a gente aprender e também acabar se envolvendo com a história de vida dessa personagem. Aqui a gente vai acompanhar a Marjane dos seus 10 anos até a sua fase adulta. Então essa história aqui ela vai meio que contar, nos guiar junto com a protagonista, toda aquela revolução que aconteceu no Irã nos anos de 1979, por volta disso. E essa revolução deu início ao regime Chita lá no Irã, acho que é assim que se pronuncia, lá no Oriente Médio, e foi basicamente nessa época em que as pessoas começaram a ter menos voz na sociedade, digamos assim. Um governo totalitário tomou conta de lá e até hoje as coisas no Oriente Médio são bem difíceis para algumas pessoas, principalmente para as mulheres que estão lá. E a Marjane ela vai passar por toda essa transformação, onde ela vai ter que usar o véu, se esconder completamente e ter até medo de andar nas ruas para poder acabar sendo até presa por qualquer coisa que faz. Então a gente vê todo o sofrimento dessa personagem e como isso vai transformar a vida dela e como isso vai meio que moldar quem ela é. Como eu falei, esse aqui é um quadrinho que tem várias vendas, então eu tenho uma procura muito grande por ele. Só na França ele já vendeu mais de 400 mil exemplares. Se você quer conhecer uma história de vida e quer conhecer mais sobre essa história toda do Oriente Médio, como foi esse governo totalitário tomou posse de lá, acho que você vai gostar bastante de acompanhar a história. E o legal é que esse quadrinho ele não é o tempo todo pesado, dramático, e não tem uma carga ruim o tempo todo. Claro, ele vai se tratar de um tempo de guerra, digamos assim, só que a autora ela consegue misturar uns momentos cômicos, alguns momentos mais leves na história, que vai deixando a leitura ainda mais fluida. Então é um quadrinho assim que você acaba lendo bem rápido e aprendendo bastante com ele. Então eu acho que Persepolis é uma boa pedida para qualquer pessoa, tá? Se você acha que está com curiosidade de saber mais sobre a história e querendo conhecer mais sobre as vidas de outros tipos de pessoas, diferentes culturas, diferentes modos de ver o mundo, eu acho que Persepolis é um ótimo quadrinho pra você, tá? É um quadrinho super fácil de se encontrar nas livrarias, tá? Ele tem um preço um pouco salgado, tá? Mas às vezes você acaba encontrando em promoção em sites como a Amazon. Eu paguei no meu na época R$34, ainda no início do ano, e às vezes ele chega até aos R$30 quando está mais barato. Já que a gente está falando de quadrinhos que tem um contexto histórico por trás, vamos falar aqui desse daqui que eu acho que vocês já devem conhecer, que é Maus, a história completa. Também é um quadrinho lançado pela Companhia das Letras, se eu não me engano. E esse daqui é um quadrinho que ele vai ter como um tema de fundo, na verdade como tema principal até, a Guerra Mundial. Esse aqui foi um dos poucos quadrinhos que ganhou o prêmio Pulitzer, que é um quadrinho, um prêmio super importante da literatura. Salvo engano, esse aqui na verdade foi o único quadrinho que chegou a ganhar esse prêmio aqui. E é um quadrinho assim muito falado, muito renomado, muito lembrado. E é um quadrinho que eu acabei lendo também esse ano. E é uma das minhas leituras favoritas também, tá? Esse daqui, diferente de Persepolis, tem uma carga bem mais pesada e bem mais dramática.
Tem sim alguns tons de comédia, alguns momentos mais leves, porém a carga dele ela é muito mais pesada do que Persepolis, e é um quadrinho que você vai acabar também demorando um pouco mais para ler. Ele também é em preto e branco, tá? Ele tem um desenho um pouco mais simples em alguns momentos, mas em certos outros momentos ele tem uma ilustração mais carregada, mais detalhada também. O autor ele trabalha mais também com o preto aqui nesse quadrinho, diferente de Persepolis, que tem umas ilustrações mais limpas, digamos assim, tá? E enfim, esse aqui é um quadrinho também que eu gostei demais. Eu recomendo bastante se você quer saber mais sobre a Segunda Guerra Mundial, como foi todo esse sistema nazista contra os judeus e outros tipos de povos também. A gente consegue ver melhor como foi também os campos de concentração, o Holocausto e como foi a vida dessas pessoas que infelizmente tiveram que passar por isso tudo. Esse aqui também é meio que uma autobiografia do pai do autor desse livro aqui, que acabou infelizmente passando por toda essa situação e foi um sobrevivente, porém um sobrevivente que teve muitas sequelas para o resto da vida. Como vocês devem ter percebido também, a história ela também é meio que retratada os seres humanos em animais. Então os ratos eles são tratados como os judeus, os gatos são os alemães, os porcos são os poloneses e os cachorros que estão aqui na história são os americanos. Então se você está preparado para esse tipo de leitura aqui, eu recomendo que você leia Maus, que é um quadrinho que você vai aprender bastante com ele e se envolver bastante também aqui nessa história. Também é um quadrinho que é bem fácil de se encontrar, sempre tá no top mais vendidos de sites de livrarias, tá? É um quadrinho também um pouco mais caro, né? Mas em promoções você também encontra por um preço em torno de R$ 30. Eu comprei o meu no início do ano e eu acabei pagando R$ 32 nele. Então acho que você acaba também encontrando por um preço mais baixo. Mas claro, vale sim muito a pena, tá? O investimento, digamos assim. Bom, agora eu vou aqui recomendar uma Graphic MSP, que essa daqui é uma das minhas Graphics MSPs favoritas. Se não for a favorita, tá? Eu acho que é a minha Graphic MSP favorita, que é Jeremias Pele, de Jefferson e Rafael Costa, os dois irmãos aqui, que fazem esse quadrinho aqui. Foi um quadrinho lançado em 2018, salvo engano, e vai ter o Jeremias 2, previsto para lançar ainda neste ano aqui no Brasil, tá? E assim, é um quadrinho muito legal que dá uma personalidade para um personagem que era tão pouco abordado na MSP. E eu sinto que a partir daqui que o Jeremias ele ganhou um destaque maior nos quadrinhos normais de circulação de Turma da Mônica Jovem. Então foi a partir daqui que a gente teve uma moldação de quem é o Jeremias. Mas a história ela vai muito além disso, tá? Ela também retrata o racismo, o como ele pode afetar as pessoas e o como ele está infelizmente enraizado aqui na nossa sociedade e como isso pode prejudicar uma criança. Então é um racismo pela visão de um personagem criança. Então a gente vai ver como o Jeremias ele vai lidar com essa situação em sua vida e como a sua família também vai reagir a este problema que o filho está passando na escola. É um quadrinho excelente, é um quadrinho muito tocante, é um quadrinho bem sensível, então é um quadrinho assim que vai te tocar realmente na história e tem um final muito legal, muito bom mesmo. É um quadrinho que retrata esse tema que é tão pesado, mas que é tão necessário na nossa sociedade, de uma forma que as crianças também consigam ler. E, bom, eu estou aguardando ansiosamente a continuação. Ele também ganhou o prêmio Jabuti no ano passado, salvo engano, de melhor quadrinho ou algo do tipo. Bom, essa minha edição aqui, né, eu tenho que me gabar um pouco. Ela tem o autógrafo dos autores, tá? Quando eu fui na Bienal de 2018, assim, é uma das minhas maiores preciosidades que eu tenho aqui na minha coleção. Então, é um quadrinho, assim, que é um dos meus favoritos da minha vida. Não só por eu ter o autógrafo dele, mas também pela história, pelo contexto que ele tem. Eu decidi recomendar também aqui nesse vídeo um quadrinho mais barato e que é mais acessível também para as pessoas, que é um quadrinho meio que de horror, digamos assim, que é Terra Morta, a Obsessão de Vitória, do Thiago Toy, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E aqui nessa história a gente vai acompanhar a Vitória, que é a nossa protagonista. Ela adora tirar fotos para postar em redes sociais e ela acaba ficando obcecada por isso, então ela sempre quer novas curtidas, novos fãs, novos comentários. Porém, lá no mundo de fora, no exterior, está ocorrendo um apocalipse zumbi e a gente vai ver como ela vai reagir a toda essa situação, tá? Eu não posso explicar muito mais além disso, porque ele é um quadrinho curto, tá? Então ele chega nem a ter 30 páginas aqui na história. Mas é um quadrinho, assim, muito legal, que faz a gente pensar até onde a gente vai
pela essa obsessão de sempre ter novas curtidas, de sempre estar ativo lá no Instagram, tirando fotos, mostrando ter uma vida que a gente na verdade acaba nem tendo e quais são os limites para isso tudo. Então aqui o autor ele consegue juntar meio que o horror e essa obsessão que a Vitória tem juntos. Então é uma história assim bem legal, tá? É curta, porém a gente faz pensar bastante e tem desenhos muito bonitos, tá? Vou mostrar aqui uma ilustração para vocês. Ele também é um quadrinho em preto e branco. E esse daqui chega a ser um meio que spin-off, digamos assim, de uma HQ, que ela é baseada em um conto de um livro chamado também Terra Morta, tá? Então é um universo de livros chamado Terra Morta. E esse daqui é um meio que spin-off, uma coisa baseada em um conto. Mas assim, se você não leu os livros, não leu o que veio antes disso, tudo bem, é uma história que você pode simplesmente também fazer como eu, ler a parte. E é um quadrinho brasileiro, então acho que vale a pena a gente ressaltar isto. É um quadrinho que foi lançado pela editora Draco, é bem fininho, então tipo, eu paguei na época R$ 5 no meu. Às vezes ele tá fora de estoque na Amazon, às vezes ele aparece de novo, então se estiver eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Por fim, o único que tem uma review recente aqui no canal, que é Aurora nas Sombras, da Darkseid, tá? Esse daqui eu não vou me alongar muito, por eu já ter feito uma review. Eu vou deixar o link do vídeo aí embaixo na descrição. É um quadrinho que eu também li este ano, e assim, não me arrependo de ter lido, tá? Eu já acabei fazendo mais de uma releitura dele, porque é um quadrinho que é sempre bom você reler, porque a cada releitura você consegue tirar, usufruir uma coisa diferente da história, coisa que você não tinha percebido na leitura anterior, tá? É um quadrinho que parece ser infantil, bem bonitinho e não sei o que, pelas ilustrações, que elas enganam bastante, né? Parece uma história de conto de fadas, mas não tá. Esse aqui é um quadrinho até que bem violento, bem assim, ele mostra a realidade na sua cara e tem ilustrações muito bonitas mesmo. É um quadrinho francês, tá? Ele tem esse formatão bem grandão aqui da Darkseid, tá? É um quadrinho também, além de ter ilustrações muito bonitas, é uma edição muito bonita da editora. Vocês podem ver aqui. Ele tem um quê de Alice nos Países das Maravilhas por trás da história. E observe bastante o cenário, as ilustrações, porque muita coisa acontece aqui ao mesmo tempo. Então vejam lá meu vídeo, mas se você gosta de uma história que pega esse estilo de fábula, só que tem um contexto bem pesado por trás, com ilustrações assim mais muito bonitas, digamos assim, né? Acho que você vai gostar bastante desse quadrinho aqui. E bom, espero que vocês gostem. A gente vai acompanhar nessa história aqui a nossa personagem principal, que é essa garotinha aqui. E conforme a história ela vai evoluindo e conforme as coisas pesadas que ela vai passando, ela vai sendo traída pelos amigos dela, ela vai passando por vários percalços na natureza, tentando se sobreviver nesse lugar, onde todo mundo quer sair acima de tudo e de todos pela sobrevivência. A gente vê de como ela vai ficando uma pessoa amargurada, vai se tornando uma pessoa menos inocente, digamos assim, em vários momentos da história. Então é um quadrinho assim que vale sim você dar uma olhada, tá? Bom, e essas são as minhas 5 recomendações de quadrinhos para vocês hoje. Se gostaram do vídeo já sabe, deixe seu like, se inscrevam no canal, comentem e até a próxima. Tchau!